que eu então falei que essa primeira etapa, nós vamos estar mostrando aqui tudo direitinho, essa primeira etapa, ela culminará com o arrebatamento da igreja, ela vai se dar, digamos assim, ainda com a igreja na terra, todos os alvoroços de guerra, digamos assim, todas as mobilizações de guerras, de Gog e Magog contra Israel, e hoje eu não vou entrar nesses mínimos detalhes, digamos assim, nem histórico e nem genealógico, porque hoje não dá, não se faz necessário também, já falamos ontem, e então eu só quero dizer que Gog e Magog, eles são uma representação do mal. Como eu disse ontem, ainda que alguém queira fazer uma triagem histórica e genealógica, é possível sim fazer, mas não é tão importante, isso não é tão edificante como você pegar e esmiuçar a Bíblia. Inclusive hoje, então, por ocasião de nós estarmos falando sobre a segunda fase desse ataque, aonde vai culminar então com o fim dos 7 anos da grande tribulação, aonde vai culminar com o grande dia do Senhor, o Armagedon, nós precisamos trazer, juntamente com estas palavras proféticas de Ezequiel, outros profetas que vão estar nesse mesmo cenário profético, como Daniel e como Zacarias. Pelo menos esses dois, não temos como deixar de lado. Mas aí vai para um terceiro, que é o Apocalipse, que é a maior revelação de João. E nós vamos precisar, então, além de Ezequiel, estarmos comentando muito no livro de Daniel, Zacarias e Apocalipse. Como eu disse para vocês, nós estamos então hoje dando a continuação desse estudo Gog e Magog. Quem são? Esse é o tema, digamos assim. Como vocês já viram, eu já disse, então, eu não me preocupo tanto com esse fundo histórico e nem genealógico. Eu quero ir aqui com vocês na Bíblia. Eu gostaria então hoje, o capítulo 38 de Ezequiel, ontem, nós chegamos a fazer a leitura da primeira parte, que se encerra no versículo praticamente 38, do 1 ao 16. Quando chega, por exemplo, no versículo 17, é o cunho que entra então o anticristo. E vai mediar uma falsa paz, e é claro que neste cenário aqui do versículo 17, a igreja tem acabado de ser arrebatada com certeza. O anticristo vai firmar este pacto, esta paz, a guerra vai cessar, e eu vou então continuar no versículo 18, do capítulo 38 de Ezequiel, o versículo 18 a seguir até o versículo 22, que diz assim: sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu e os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante de grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou
o Senhor. Eu quero, por atacado aqui, cumprimentar todos os queridos irmãos aí que estão já online. Nós, como eu disse, vai me exigir bastante concentração aqui, e talvez eu não vou estar assim muito ligado com a tela da live, mas na medida do possível aqui eu vou interagindo com alguém aqui na live. Amados, preste atenção aqui numa coisa. O Ezequiel capítulo 38, como nós estamos aqui então falando sobre Gog e Magog, ele abre esta batalha, como eu disse, ainda com a igreja na terra. Ele abre no capítulo 4, no versículo 4, desculpem, capítulo 38, no versículo 4. Ele abre quando diz assim: e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei. Aqui é o Senhor que vai trazer Gog e Magog, que são, na verdade, uma representação do povo mau, do povo que é contra o povo de Deus, principalmente Israel. Então, nessa primeira fase digamos assim, o primeiro ataque de Gog e Magog, ele será provocado, ou seja, pelo próprio Deus. É Deus que vai trazer eles para se cumprir tudo, para se cumprir as profecias. Então vejam bem que é Deus que está trazendo. Ele diz assim: eu te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros. É Deus quem traz. Então, como eu disse ontem, assim, nessa parte que nós estávamos falando, nessa parte, então eu disse que durante os 7 anos da grande tribulação, essa guerra de Gog e Magog, ela se divide em 2 etapas. A primeira delas, nós estamos em uma eminência constante, que é a provocação das nações inimigas de Israel a todo instante. A todo instante, não passa uma semana sem que você esteja vendo alguma forma de provocação de nações inimigas de Israel, querendo atacar Israel, ou querendo tomar a Cisjordânia, ou querendo tomar a faixa de Gaza, ou querendo invadir, de certa forma, alguma coisa, que está tudo que nós lemos no capítulo 38 de Ezequiel até o versículo 16 que nós lemos. E então essa primeira etapa, esse primeiro ataque, ele está se dando aqui por uma provocação da parte de Deus, ou seja, Deus trazendo eles, não é propriamente, eles estão hoje se articulando de todas as maneiras, mas não vão atacar sem a permissão de Deus. Então vai chegar o momento aqui, o versículo 4, que diz assim: eu te levarei a ti com todo o teu exército. Então o Senhor vai, sabe a hora certa, o momento certo, tudo certinho. Aí vai acontecer esse conflito armado, digamos assim. A igreja ainda está na terra, mas não se assuste, porque esse conflito ele vai se agravar numa proporção de que os mísseis serão apontados. Como eu disse ontem, eu não vou estar mencionando o que eu falei ontem, mas eu disse ontem que quem vai encabeçar essa coalizão de nações aí contra Israel vai ser os persas, que é o Irã. Como eu disse ontem, o Irã, a Etiópia e a Líbia está no versículo 5, que são as 3 nações que vão encabeçar. A Rússia vai entrar como aliada, porque já está no versículo 6, lá do meio do versículo em diante, quando eles vão entrar junto, mas vão entrar como aliado. Não adianta, porque tem muitos estudos que a pessoa quer forçar de toda maneira a interpretação de que a Rússia é Gog e Magog, e não é. Então, vejam bem, a Rússia vai entrar como aliado, e com certeza com esses mísseis todo apontado. Agora vai com calma, porque agora entra uma coisa séria e muito importante. Agora vai se dar o momento que vai ter que entrar então o anticristo em cena, o versículo 17. Assim diz o Senhor Deus: não és tu
aquele de quem eu disse nos dias antigos, através dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles. Versículo 18 é o que nós já lemos. Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que a minha indignação subirá à minha face. Opa! Então aqui já é a segunda fase, e como eu disse ontem, essa segunda fase dessa guerra, ela se dará no final dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, porque no meio dos 7 anos da grande tribulação, depois que o anticristo assumiu seu papel aqui, a igreja for arrebatada, haverá uma falsa paz, que é o concerto feito, o pacto feito do anticristo com Israel. Mas eu disse aqui que não depende somente de Israel, porque esse pacto ele terá que ser um pacto praticamente mundial. Para isso, amados irmãos, nós precisamos entender uma coisa muito clara na palavra de Deus. E para isso eu gostaria então de agora começar a fazer uma leitura no livro de Apocalipse, capítulo 13. Porque agora então nós vamos tratar da entrada do anticristo, o momento em que o anticristo vai surgir, né? Apocalipse capítulo 13 fala das duas bestas, a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Vamos por parte, para vocês entenderem. Eu pus-me, Apocalipse 13 primeiro, e eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. A besta que subiu do mar. Esse aqui é o anticristo, aquele que a palavra de Deus fala em 2 aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e no versículo 7, a Bíblia diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste. Versículo 8, só há um que agora resiste até que do meio seja tirado, é o Espírito Santo, e a igreja, claro, como eu disse, a igreja está aqui, o Espírito Santo está aqui por causa da igreja. O versículo 8, ele diz assim: então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Guarde esse ponto aqui, resplendor da sua vinda, que vai ser o momento em que Jesus então vai vir realmente para destruir o anticristo. E você vai aprender daqui a pouquinho que o dia do Senhor, o dia da guerra do Armagedon, a guerra do Armagedon será num dia só, mas vai ser um dia diferente. Nós vamos ver isso tudo aqui, vai ser um dia mais longo, mas vai ser um dia só. Então, permaneça com esse raciocínio, que eu quero então falar um pouquinho desse personagem agora, então, que vai ser introduzido no mundo. O anticristo, a besta que subiu do mar. Mar, a interpretação de Apocalipse, mar é povos. A besta que surgiu de entre os povos. Essa besta, o anticristo, ele virá para solucionar justo esse conflito armamentístico que vai estar por causa da instauração da guerra de Gog e Magog. Se elevará o calor das discussões tão alta que os mísseis estão para ser disparados. As nações terão que fazer uma reunião de emergência. Pastor, tem essa reunião de emergência? Tem. Vamos para Apocalipse, capítulo de número 17. Apocalipse, capítulo de número 17. Vai haver uma reunião de emergência, versículos 12 e 13. Presta atenção que eu vou caminhar o caminho da profecia com você. A besta que subiu do mar, que João viu, que é o anticristo,
Como eu disse ontem, esse personagem, em todas as épocas, desde o princípio da igreja, sempre esteve, o diabo teve algum preparado, mas nem o diabo sabe quem vai ser. O diabo não sabe por causa da palavra de Jesus, eu disse ontem, por causa da palavra de Jesus, daquele dia e hora, nem os anjos que estão no céu e nem o filho, senão o pai. O filho não sabia porque estava na terra, hoje ele sabe. Então esse dia e hora ninguém sabe, então o diabo também não sabe, muito menos o diabo, porque ele não tem os atributos que Deus tem, que é onisciência, onipotência e onipresença. Ele não tem onisciência, então ele não sabe, mas ele sempre teve alguém preparado para assumir. E quem vai assumir? Vai ter que ter então, entre os poderosos, provavelmente de 10 nações, porque está aqui os 10 chifres que viste, são 10 reis, eu estou lendo agora Apocalipse 17 e 12. Apocalipse 17 e 12. Os 10 chifres que viste, esse Apocalipse 17 e 12 está respondendo ao Apocalipse 13 e 1, que eu acabei de ler agora. A besta que subiu do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então Apocalipse 17 e 1 está respondendo agora. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Reis aqui é presidentes, é chefe de nações, é primeiros ministros, enfim, é quem tem o poder que assina pelo país, digamos assim. Que ainda não receberam o reino, mas receberão como reis por 1 hora. Pastor, tem isso na Bíblia? Talvez você nunca tinha visto. Está aqui em Apocalipse capítulo 17, versículo 12. Por isso que eu disse que é uma reunião de emergência. Por isso que eu disse que é uma sessão extraordinária, provavelmente na sede da ONU. Uma reunião extraordinária de emergência, porque tem que se tomar uma decisão urgente, porque está a ponto de explodir os mísseis, e se explodir, as nações não vão querer que isso aconteça, então precisam uma solução. Vou ler de novo porque ele é muito interessante, esse versículo. Apocalipse 17 e 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Versículo 13. E estes têm o mesmo intento. Presta atenção. Estes têm o mesmo intento, entregar o seu poder e autoridade à besta. Deu para você entender agora que está tudo na Bíblia? Gog e Magog vai provocar, Deus vai trazer, no caso, os inimigos, que são Gog e Magog, que são os inimigos do povo de Deus. Não interessa se da linhagem de Jafé, dos Rubenitas, como alguém defende essa linha teológica, não interessa. Os inimigos do povo de Deus, não interessa lado, digamos assim, posições geográficas, não interessa. Inimigos do povo de Deus, que a Bíblia está dizendo aqui. Seria os que Deus irá trazer então para guerrear contra Israel. Só que essa guerra se agrava, a igreja então começa agora a ficar na preocupação, na iminência de uma explosão nuclear. Só que não vai acontecer. Eu vou te provar depois que essa explosão nuclear vai acontecer no final da grande tribulação. Inclusive não só bombas atômicas, como armas químicas. Está na Bíblia. Armas químicas. Eu vou te falar. Aguenta aí. Bom, você viu então que o anticristo... Surgiu uma reunião de emergência. Surgiu uma extraordinária. É necessário que se reúna urgentemente na sede da ONU para resolver um problema das nações. As 10 potências maiores, eles não têm esse poder, mas eles vão ter que ter essa autonomia para decidir. E eles vão receber esse poder, mas por 1 hora, simbolicamente. Eles vão receber esse poder e já automaticamente transferir o poder para o anticristo, que é a besta. Está no versículo 13. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Pronto. Anticristo assume. Automaticamente, quando o anticristo assumir, ele vai dizer assim: decreta um cessar-fogo imediatamente, eu tenho a solução. Vamos estar reunidos para
fazer um acordo de paz. Claro, vão suspender o cessar-fogo e ele vai chegar então. Para solucionar esse problema, como eu disse desde o começo, não depende somente de um bom articulador político, não. Ele tem que intervir na área religiosa também. Por quê, pastor? Porque esse acordo vai 80% desse acordo ser um acordo religioso. Com Israel, qual o acordo? Com Israel, o acordo será a construção do templo. Por quê, pastor? Tem alguma prova bíblica? Porque muitos falam sobre isso, mas não tem prova bíblica. Eu achei ela. Eu achei essa prova bíblica em Daniel. E vocês, daqui a pouquinho eu vou ler. É a construção do templo. Por quê? Porque você tem uma coisa que o povo judeu espera ansiosamente e para eles é tudo, é realmente a construção do templo. Mas pastor, tem uma linhagem muito forte e que esta linhagem é muito poderosa e é tremendamente inimiga de Israel, que é o povo, a religião islâmica. Estou falando agora nesse âmbito da religião, que é para nós entendermos. Que são as 3 maiores religiões mundiais, é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. E por coincidência, estas 3 religiões, que são as 3 maiores, em primeiro lugar o cristianismo, depois o islamismo, é claro. Os islamistas, o islamismo não aceita o povo judeu como os descendentes de Abraão. Eles reivindicam essa posição, porque eles são semitas também. Semitas é os que descendem da linhagem de Abraão. Só que tem da linhagem de Abraão um filho que foi um filho com uma escrava egípcia, Agar, Ismael. E os ismaelitas, eles tornaram-se o povo árabe. Todo o povo árabe é da descendência de Ismael. E esse povo árabe que está então nesta guerra constante. Mas por que tornou-se uma guerra santa? Que eu digo guerra santa? Porque eles reivindicam como que eu diria assim, que Alá é o Deus do islamismo, que Alá é o Deus verdadeiro e não o Deus dos judeus. E que eles esperam, como eu já disse ontem, eu falei, que no Alcorão islâmico, eles se referem também sobre Gog e Magog. Esse nome Gog e Magog também está escrito no Alcorão. E eles estão esperando o seu último Al-Mahdi. Eu já falei ontem, o último Al-Mahdi para eles é o que vai solucionar o problema religioso, porque eles entendem que esse último Al-Mahdi, ele vai derrotar Israel, vai reinar e durante 7 anos vai consertar o mundo. Como o anticristo vai chegar e para eles vai ser recebido como Al-Mahdi, eles vão então automaticamente aceitar. Eles vão aceitar o anticristo. Por esta visão religiosa que eles têm, que este é o Al-Mahdi, porque veio e realmente vai ter solução. O judeu vai aceitar por quê? Porque está ansiosamente todos os dias batendo a cabeça lá no muro das lamentações e pedindo o Messias, pedindo o Messias, pedindo o Messias. E ele vai chegar e eles vão receber
como Messias. Por quê? Para cumprir o que o próprio Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus, quando pregava a palavra de Deus e eles desfaziam do que Jesus falava, Jesus dizia assim, eu vim do meu Pai, eu venho da parte de Deus para vocês, vocês não me receberam. Vai vir um outro no seu próprio nome e vocês a esse receberão. Por quê? Porque realmente esse vai solucionar para eles uma questão religiosa, que é a construção do templo, e uma questão política, que é dar uma paz sobre a faixa de Gaza, aquelas regiões onde Israel está em conflito constante. Ele vai dar essa paz. E então eu vou voltar agora então lá no livro de Daniel, para nós poder então entender no livro de Daniel, no capítulo 9. Não, eu vou ler o versículo 12. O capítulo 9, versículo 27, eu vou ler só para você entender que é o que eu estou falando desse pacto que ele fará por 7 anos. Daniel, capítulo 9, versículo 27, que está falando sobre esse que virá. Ele diz assim, ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Semana aqui é 7 dias, 7 anos. É semana de anos, 7 anos. E ele firmará a aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício. Como fará cessar o sacrifício? Hoje não está tendo sacrifício, porque não tem templo. Então, se aqui está dizendo que na metade, no final dos primeiros 3 anos e meio, ele fará cessar o sacrifício, porque a partir do momento que ele construiu o templo para os judeus, eles vão entrar numa programação de sacrifício diário e eles vão estar tão satisfeitos que eles vão estar todos os dias, como foi nas épocas antigas, digamos assim, que todos os dias eles têm o seu sacrifício no horário certo no templo. Então todos os dias ele tem sacrifício. Mas hoje não tem o templo. Então aqui Daniel 9:27 já está falando que no final desses 3 anos e meio fará cessar o sacrifício. Então já tem o templo. Vamos ficar ainda em Daniel mais um pouquinho, porque no versículo 11 de Daniel, no capítulo 12, versículo 11 de Daniel, no capítulo 12, versículo 11 de Daniel, está escrito assim, e desde o tempo em que o sacrifício contínuo, aquilo que eu acabei de falar aqui, todos os dias, Daniel, capítulo 12, versículo 11, eu estou falando calmamente porque muitos depois vão anotar essas referências e é importante. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, o que é a abominação desoladora aqui? A imagem da besta que o falso profeta vai introduzir no templo, que nós já falamos ontem e está, já nós vamos falar, mas está em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, lá no Apocalipse 13, versículo 15, está dizendo que a besta, o falso profeta fará uma imagem da besta, introduzirá essa imagem no templo, vai dar voz a essa imagem, todos vão ter que adorar esta imagem, e esta imagem vai ter poder de matar aqueles que não adorarem. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. Como eu estou tendo muito material aqui para estar, eu só vou citar essa referência para você. Apocalipse capítulo 13, versículo 15 está dizendo que o falso profeta fará uma imagem da besta, introduzirá e que todos terão que adorar, e além de dar fazer a imagem, ele vai dar a voz, ou seja, essa imagem vai falar. Então já se especulou muito sobre isso, porque você pode fazer um robô, hoje o robô fala. O problema não é esse, o problema é que o robô fala, mas não tem sentimento, e essa imagem que vai falar, ela vai saber decidir aquele que adora e aquele que não adora a besta. O que não adora vai ser morto. Presta atenção aqui que eu vou voltar no Daniel 12, 11 novamente e vou ler o versículo 11 completo agora. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado
e posta a abominação desoladora, que eu parei aqui porque eu falei que a abominação desoladora é a imagem, é a profanação do templo, que esse mesmo acontecimento foi o que desencadeou a guerra dos Macabeus contra Roma em 66 depois de Cristo, quando o imperador Vespasiano, com toda a sua arrogância, entrou no templo e sacrificou um porco. Eu estou passando assim por alto só para... E eles então, aquilo foi tão terrível, porque foi uma abominação. E aí eles desencadeou a Revolução dos Macabeus, 66 depois de Cristo, onde Flávio Joséfo estava inclusive encabeçando, digamos assim, foram presos. Flávio Joséfo foi preso para Roma, eu já acho que citei isso aqui, foi preso para Roma, aí conseguiu, pela sua inteligência e intelectualidade, ele conseguiu ser conselheiro do imperador. Por ocasião da invasão de General Tito no ano 70, ele conseguiu voltar com as tropas romanas para Jerusalém, escreveu a história do seu povo, de todo o seu sofrimento. Eu não vou me ater nesse assunto aqui, eu só estou dizendo que a abominação que está falando aqui não é aceitável de maneira nenhuma. E o Daniel, capítulo 12, versículo 11, diz assim... E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Preste atenção que Bíblia é Bíblia. Ela fala de matemática, de história, de geografia, fala de tudo que você pensar. Então, por isso que eu falo que não precisa nenhum pregador vir e trazer só história humana, vir e dissertar sobre a história das gerações, da genealogia e tudo, porque nós temos Bíblia que fala de tudo. Pastor, o que significa esses 1290 dias? Na verdade, aqui faltando um mês para os primeiros 3 anos e meio. Faltando um mês, se você pegar 1290 dias, vai dar 43 meses. 3 anos e meio é 42 meses. 3 anos e meio é 42 meses. Então aqui tá falando que nos 3 anos e meio, que vai acontecer, e aí provavelmente vai acontecer esse rompimento, digamos assim, do pacto. Aí vai acontecer, como disse aqui, por causa da abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ou seja, dali daquele momento até o último dia, que é o Armagedon, vai dar 43 meses. Ou seja, por isso que eu disse que a contabilidade da Bíblia aqui está dando certinho. Um mês antes de vencer os 3 anos e meio, vai acontecer esse impasse. Provavelmente vai haver um mês de tentando negociar, reconciliar e tal, mas para cumprir a Bíblia, quando é 3 anos e meio certinho, o anticristo declara, então, oficialmente Israel como inimigo. As coisas não acontecem assim num piscar de olho. Então a Bíblia também dá esse panorama para nós entender. Para que haja esse rompimento, primeiro aconteceu algo que eles vão discutir, tentar negociar. Então, um mês antes de completar os 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio, um mês antes, eles vão introduzir essa imagem no templo. Provavelmente, então, como eu disse, vai haver um descontentamento geral da nação de Israel. Os seus líderes vão ouvir o seu povo e todos vão ter um comum acordo. Eles vão ter 30 dias para dar uma decisão final, então, da qual então vai ser declarado oficialmente o anticristo como inimigo deles e o anticristo declarar Israel oficialmente como inimigo do anticristo. Pronto.
Mas se você ler o versículo 12, eu li o versículo 11, se você ler o versículo 12, tem outra coisa curiosa, que diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Pastor, por que está falando assim? Porque 1335 dias são 45 dias a mais, ou seja, 45 dias depois do dia do Senhor. E no dia do Senhor vai haver uma mortandade tão grande que a Bíblia fala, e aí agora nós já teríamos que então consultar o livro de Zacarias, mas a Bíblia fala que de 3 partes, 2 partes morrerão. De 3 partes, 2 partes morrerão. E você quer que eu leia o versículo? Eu vou conversando aqui e já leio para você. E é claro que com uma mortandade tão grande dessa, a Bíblia relata que vai haver uma purificação na terra. Essa purificação, inclusive, vai levar 7 meses. Durante 7 meses. Mas com 45 dias, ele já sabe quem morreu e quem não morreu, com certeza. No dia do Armagedon, com certeza vai haver uma mortandade tão grande que é aquilo que nós lemos ainda na parte, digamos assim, do versículo 18, indo lá para o livro de Ezequiel, eu acho que no versículo 18 em diante, aonde diz assim, a partir do versículo 20, que de tal modo que tremerão diante da minha face os animais e as bestas do campo, os répteis que se arrastam, os homens, e porque chamarei contra ele a espada no monte, diz o Senhor, e contenderei com eles por meio da peste e do sangue, que é o que eu li ontem, que é o que está em Apocalipse. Apocalipse 7 e o versículo 8, aonde fala do derramamento da primeira taça. Então vai haver uma mortandade muito grande. Então por isso Daniel aqui é o Senhor quem fala. Então Daniel escreveu esse versículo aqui, versículo 12. Bem-aventurados que esperam e chega até 1335 dias. E aí ele completa no versículo 13, já falando para Daniel, voltando e falando para Daniel, como dizendo assim: tu porém vai até o fim, dizendo, fica nesse mesmo propósito até o fim, porque descansarás, ou seja, falando para Daniel, tu descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias, ou seja, Daniel, nesse dia tu vai ressuscitar. Então aqui tem 3 versículos do capítulo 12 de Daniel, versículo 11 falando do rompimento do pacto nos 3 anos e meio, um mês antes, do versículo 11, o versículo 12 falando dos que vão sobreviver no Armagedon, e no versículo 13, Deus dando um consolo a Daniel, falou: Daniel, vai firme até o fim, porque tu vai descansar, a palavra diz, descansarás e te levantarás, ou seja, vai ser ressuscitado naquele dia. Então agora vamos para um ponto muito essencial, porque eu estava falando então que o anticristo agora então rompeu o pacto com Israel, e nesse rompimento do pacto com Israel, Deus começa agora então a derramar a sua ira tremenda sobre a terra.
as 7 taças, as 7 trombetas e os 7 selos de Apocalipse. Será dizimada a terça parte da população, enfim. É nessa fase que Deus vai trazer então a sua ira sobre a face da terra. Os 3 anos e meio, eles já são preditos biblicamente. Então ele vai ter que durar 3 anos e meio. Aí quando chegar ao final, nos 3 anos e meio, aonde então Gog, que agora então já está sendo, como eu disse, um general de guerra de campo do anticristo. Gog agora então ele vai ser o comandante geral, digamos assim, das tropas aliadas, comandado agora por ordem direta do anticristo, e a ordem do anticristo é essa, que extermina Israel. E realmente Israel vai estar numa situação muito difícil, porque agora nós vamos ler Zacarias então. Vamos para o livro de Zacarias para que a gente então possa entender um pouquinho mais. Porque Israel vai estar sitiada, porque agora já não está só as nações de Gog e Magog, agora vai estar todas as nações. Capítulo 13 e o versículo 8 e 9 está aquela parte da mortandade que eu falei que vai acontecer nesse dia. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Vocês entenderam aí? Dividindo-se em 3, 2 vai ser extirpada e vai expirar, vai morrer. Vai sobrar uma parte só. Vou ler de novo porque ele é muito profundo e muitas pessoas às vezes nunca nem tinham ouvido esses versículos, né? Zacarias capítulo 13 e versículo 8. Mas para mim poder então agora melhorar mais esse panorama de vislumbre da Bíblia, eu vou ler o 6, que é aquele versículo que eu já li ontem, quando diz assim: se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, que são o momento que Israel vai estar lá no vale, e ele vai estar cercado por todos os exércitos confederados, as nações confederadas, vai estar cercado, e ele não tem para quem socorrer, e vai no vale onde ele vai estar, ele vai olhar para cima e vai ver Jesus descendo. A palavra de Deus diz que ele virá com seus santos e anjos. E Israel, naquele momento, quando ele olhar aquela visão, aquele rei montado num cavalo branco com milhares e milhares de cavaleiros, Israel vai dizer: o Messias está chegando. O nosso Messias que nós tanto esperamos está chegando. E aí então, quando se aproximar mais, eles vão ver as feridas nas mãos de Jesus. Aí o versículo 6 que eu acabei de ler. E se alguém lhe disser: que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. E aí então, eles vão entender que aquele que eles mataram, aquele que foi morto. A Aline está perguntando assim: como se chama o monte onde Israel será sitiado? Na Bíblia ele fala o monte Megido ou Megido. Só que, Aline, esse monte ele é simbólico. Esse monte ele não existe na verdade. Esse monte ele é uma referência de, digamos assim, de local onde foi travado muitas batalhas no passado e muitas vitórias. É um local, mas é um local, ele fica a 70 quilômetros da cidade de Jerusalém, esse local, e ele é mais conhecido
como o Vale de Josafá. Porque ali Josafá foi naquele lugar onde Josafá não lutou, onde Deus disse assim, pare e veja o livramento do Senhor. Josafá somente cantou, somente cantaram. E os inimigos ali, vai acontecer o mesmo que acontece aqui. Presta atenção que eu vou falar bem pausadamente, porque aqui é muita informação e é profundo. Lá no caso de Josafá, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, você vai encontrar essa passagem, lá pelo versículo do 6 ao 12. Você vai encontrar, ou dali para frente, você vai encontrar que Josafá, quando eles começaram a louvar, os inimigos, seus inimigos se voltaram uns contra os outros e se exterminaram entre eles. Então toda a visão teológica é que eles lutavam com anjos. Os anjos é que lutavam, porque eles se feriram e se mataram entre si com as suas espadas, de forma que foram todos eliminados sem Josafá precisar guerrear. Agora preste atenção aqui, no que eu estou lendo aqui agora em Zacarias, porque como eu disse, a Bíblia, você precisa ler um profeta para responder o outro, por exemplo. Agora então Zacarias está falando a mesma coisa sobre esse lugar. No capítulo que nós estamos lendo aqui, no 14, o versículo 13, diz assim, naquele dia também acontecerá, então quer dizer que já aconteceu, também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Onde está esse versículo em Ezequiel 38, capítulo 21? Vamos lá? Então, Zacarias aqui, capítulo 14, versículo 13. Eu vou ler de novo, depois vou lá para Ezequiel. Zacarias, capítulo 14, versículo 13. Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo e cada um levantará sua mão contra o seu próximo. Ezequiel 38 e 21. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Irmã Aline, é de uma profundidade muito grande você estudar essa mesma passagem, pegando o que aconteceu com Josafá, que você vai lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, você vai encontrar. E aí você pegar a leitura que nós fizemos de Ezequiel, né? E quando você vê esse versículo 21 aqui, que cada um se voltará contra o seu irmão, e é por isso que vai haver aquela mortandade que está dizendo assim, que os cadáveres deles vai levar 7 meses para poder o povo sepultar eles. Vai ser aberto um cemitério que vai ter o nome de cidade. Inclusive, o nome desta cidade está aqui na Bíblia. Nós vamos ler, acho que está no versículo 39, já no capítulo 39, quer dizer, aonde... no versículo 16, capítulo 39, versículo 16. E também o nome da cidade será Ramoná, que é uma cidade cemitério. Por que vai ter que ter essa cidade cemitério própria para esse fim? Por causa do ataque deles, porque quando o Senhor Jesus se manifestar nesse momento que eu falei, Israel vai ver Jesus, as feridas na sua mão, o inimigo vai detonar os mísseis contra Israel e contra Jesus. Pastor João, e como pode provar isso? Versículo 15 de Ezequiel, e depois eu vou lá para Zacarias para provar também. Capítulo 15 capítulo 39, versículo 15 de Ezequiel.
E os que percorrerem a terra, a qual atravessarão, vendo algum osso de algum homem, porão ao lado um sinal. Quando fala aqui, irmãos e irmã, quando fala esse sinal, é sem dúvida alguma aquele sinalzinho, aquele sinalzinho de que existe quando há radiação. Porque vai estar altamente contaminado, porque levará 7 anos para a terra ser purificada. Está tudo aqui na Bíblia. Só que, pastor, como que vai ser esse ataque? Vai ter até armas biológicas, químicas e biológicas. Por que, pastor? Zacarias capítulo de número 14, versículo 12. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Zacarias capítulo 14, versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. Você já viu alguma coisa parecida? Graças a Deus até hoje não, mas nós sabemos que as armas químicas elas fazem isso. Vou ler de novo, para completar a leitura completa. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé. E lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca. É muito profundo. A Bíblia está falando aqui de armas químicas e biológicas. A Bíblia está falando que essas armas serão usadas naquele dia. Leila Cole, desculpa, Meguido, Armagedon é a guerra. Eu não sei se eu estou entendendo a pergunta. Meguido é o local, né? Armagedon significa juízo ou guerra final, né? Porque vai ser o último dia, né? Dali para frente vai entrar o período milenial, né? Então, Armagedon, ele não significa outra coisa a não ser batalha final ou juízo final, porque lá no Apocalipse 20 nós vamos ver capítulo 20, versículos 7 e 8, ali já é um Armagedon do juízo final. Essa daqui é um Armagedon da batalha final, do dia do Senhor. Certo, irmã Leila? Juízo, a pergunta é essa, desculpa, Meguido é o local, como eu disse, o Meguido em si, fisicamente ele não existe como monte, mas Meguido é um local conhecido lá do povo de Israel, em hebraico, o local aonde houve a batalha de Josafá, onde, como eu disse, Josafá está no capítulo 20, segundo os Crônicas, aonde, quando Deus ordenou que eles somente cantassem e os seus inimigos iam se voltar um contra o outro. Que vai ser o mesmo que vai acontecer aqui, quando nós lemos aqui, vocês viram que também vai acontecer Ezequiel 38, 21 que eu li, e Zacarias 14, 13. Vai ser a mesma coisa. Então, provavelmente, essa guerra é do Senhor. O povo de Israel não vai guerrear, eles não vão levantar a mão, o Senhor é quem vai guerrear. Eu li lá, quando eu li no começo, que está no Novo Testamento, essa parte, né? Quando eu li aqui que, no caso, o 2 Tessalonicenses 2 e 7, que então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e o aniquilará pelo resplendor da sua vinda. O resplendor da sua vinda é o fato desse dia ser um dia longo, porque quando está a presença de Jesus não há treva. Enquanto Jesus está ali na sua posição de guerra, esse dia não vai ser um dia cronologicamente, digamos assim, que as horas do dia natural. Isso já aconteceu com Josué no Vale de Ajalon.
Deus permitiu que o dia se alongasse para que Josué pudesse vencer a batalha. Isso já foi. Agora com Jesus, por isso que o 2 Tessalonicenses 2:7 está dizendo que ele será aniquilado pelo o sopro da boca do Senhor Jesus Cristo e pelo resplendor da sua glória. Quem vai ser aniquilado, que está falando aqui, é o anticristo. Eu estou falando da aniquilação do anticristo. Como é bastante informação, e eu estou aqui fazendo o possível de pelo menos algumas respostas eu dar. Algumas estão passando, mas pode perguntar que eu vou te responder com todo prazer. Acontece que é muita informação bíblica, que nem vocês estão vendo, eu estou andando entre o livro de Daniel, Ezequiel, Zacarias e Apocalipse. Porque um responde o outro, um dá apoio teológico, ou seja, para a fidelidade da profecia. E então, eu acho que eu parei no andamento aqui dos versículos aqui, eu parei então no momento em que agora então eles se congregaram, ou seja, como Israel rompeu o pacto com o anticristo. Eu vou ver aqui, a Claudinha sempre pergunta, eu vou ver o que ela está falando. Pastor João, esse monte das oliveiras que Jesus pisará dividindo ao meio será no Armagedon? Exato, minha filha, só que deixa eu te explicar, o Monte das Oliveiras foi justamente de onde Jesus também foi assunto ao céu, e ele voltará, assim como ele foi, ele voltará, como diz lá, quando ele foi assunto ao céu, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, fala, por ocasião da ascensão de Jesus ao céu, os discípulos ficaram ali todos com os olhos fitos, e o anjo disse assim, varões, não se preocupe, que esse Jesus que está voltando, que está indo, ele voltará, assim como para o céu o viste subir, e ele vai voltar e vai pisar no Monte das Oliveiras. Eu acho que você já deve estar lendo o livro de Zacarias aí, porque meu livro aqui de Zacarias, como eu disse, então, está falando aqui que eu não li o versículo 8 e o 9, eu vou ler agora, 13, 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas, esse aqui eu já li, né? E farei passar essa terceira parte pelo fogo. Aqui que eu parei quando eu li o versículo 8, que eu falei das três partes, duas será extirpada e uma sobreviverá. E aí o versículo 9 eu não tinha lido, de Zacarias capítulo 13, versículo 9. E farei passar esta terceira parte pelo fogo. Do que ele está falando aqui? Dos judeus remanescentes que vão entrar com ele no milênio. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é o meu povo. E ela dirá, é o meu Senhor. Do que está falando aqui? Da conversão nacional de Israel. Quando eu falei lá no versículo 6 que eles viram as mãos furadas do Senhor Jesus Cristo, e nesse momento que eles viram as mãos furadas, e Jesus falou, não, isso aqui já aconteceu aqui na casa dos meus amigos, e eles vão entender que aquele que eles mataram era o Cristo, que era o Messias, eles vão plantear e vão gritar por misericórdia. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor, ele lembrará do concerto que fez com Abraão, Isaque e Jacó, e perdoará. Então está aqui no versículo 9 aqui do capítulo 13, que eles invocarão a ele como pai e ele os perdoará. Sim, já li o livro de Zacarias. Ok, irmã Claudinha? Então, o Monte das Oliveiras, justamente, que ele vai descer e ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o monte se fenderá. O monte se fenderá, abrindo-se um vale. Abrindo-se um vale, aonde, por este vale, é que os que vão escapar, digamos assim, na guerra do sobrevivente,
Porque nós acabamos de ler ali que das 3 partes, 2 vai morrer. E essa parte que sobrevirá, ele vai dizer para que eles fujam por este vale. Esses serão os judeus que vão sobreviver no dia do Armagedon. Aí, a partir daquele dia, o Senhor pisará no Monte das Oliveiras. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, automaticamente ele declara o seu reinado milenial. Só que ele declara o seu reinado milenial, mas tem uma mortandade terrível na terra. E então é que vem agora, voltando lá para o Ezequiel 38, né? Aonde nós já lemos, mais propriamente o 39, porque o 38 e o 39 fecha o assunto, né? O 39, onde diz assim: e sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura. Ou seja, ele vai morrer, né? Porque o Gog, que eu disse aqui, ele é o comandante-chefe do anticristo lá na batalha. E sucederá naquele dia que darei ali a Gog um lugar de sepultura. Porque o anticristo mesmo não vai ser sepultado, ele vai ser lançado no lago de fogo. O anticristo e o falso profeta vão ser lançados vivos no lago de fogo. Então essa é a diferença. Por que não é o anticristo? O Gog não é o anticristo? Gog não é o anticristo porque o anticristo será lançado vivo no lago de fogo. E Gog será sepultado. Então Gog, sucederá que naquele dia darei a Gog um lugar de sepultura em Israel. E o vale dos que passam ao oriente do mar pararão os que por ele passarem ali, sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. Eu estou lendo Ezequiel 39 e 11 agora o 12, Ezequiel 39 e 12. E a casa de Israel se encherá durante 7 meses para purificar a terra. Olha aqui, agora aqui, a terra aqui, vejam bem, presta atenção aí que não é só lá em Israel não. A casa de Israel se encherá durante 7 meses para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável dia em que eu for glorificado, diz o Senhor. O dia em que o Senhor será glorificado como rei para reinar no milênio. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra. Vai ser separado um grupo especial, digamos assim, de judeus. E eu penso aqui que bom, eu não vou nem falar porque às vezes causa polêmica. E separarão homens que incessantemente percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepulte os que tiverem ficado sobre a face da terra, que é face da terra, porque o juízo de Deus, as pragas, as trombetas, as taças e os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus será derramada por toda a terra. E não só, nós estamos falando aqui do dia do Armagedon em Israel, porque estamos falando do ataque de Gog contra Israel, mas vai ser em toda a terra. Então aqui está dizendo que esses judeus percorrerão a terra, para que eles, juntamente com os que passam, sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durante 7 meses farão essa busca. Vocês estão entendendo então que vai ser um sepultamento durante 7 meses. Uma coisa é certa. Agora aqui, versículo 15. E os que percorrerem a terra, agora, a qual atravessarão, vendo algum osso de homem, porão ao lado um sinal. Porão ao lado um sinal. Até que os enterradores
Eu estou lendo Ezequiel 39 e 15 agora. Porão ao lado um sinal, até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog. Então aonde vai ser enterrado? Eles vão ter que fazer um cemitério especial, porque são todos corpos contaminados. São todos corpos contaminados com radiação. Então é por isso que está dizendo aqui, porão ao seu lado um sinal. E deixa lá, quer dizer, ninguém chega perto, porque aqui tem um morto. Até que os enterradores o tenham enterrado no vale da multidão de Gog, lá no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Ramoná, assim purificará a terra. Ou seja, cidade-cemitério. Eles vão preparar um local para enterrar esses mortos. Agora eu volto lá no livro de Daniel, capítulo 12, e o versículo 12, onde eu li aquela hora, que no capítulo 11 fala que depois que cessar o sacrifício, será contado mais 1290 dias. E o versículo 12 daí vem e diz assim, bem-aventurado os que... bem-aventurado, vamos lá para o livro de Daniel, capítulo 12, capítulo 12. Bem-aventurado os que espera e chega até 1335 dias, ou seja, 1335 dias aqui seria 45 dias depois do dia final do dia do Senhor. 45 dias depois eles já fizeram a contagem de quem morreu e de quem não morreu. E aí, só aí que eles vão poder então chamar de bem-aventurado, que é uma palavra usada para dizer que aquele que é bem-aventurado, ele foi mais do que agraciado, né? Porque ele conseguiu passar, como disse a palavra de Zacarias, pelo fogo purificador. Ele conseguiu passar por aquela tempestade toda, digamos assim, de ataque, e ele está vivo no milênio. A Leila foi lá onde eu não quis falar não, irmã Leila. Esses judeus são aqueles 144 mil. Irmã Leila, precisa fazer um outro estudo para poder entrar mais a fundo aí. Eu não me arriscaria a dizer para você, mas como eu falo aqui que esse é o caminho da profecia, então o caminho da profecia aponta para ele sim, porque lá nos 144 mil são remanescentes judeus que percorrerão os montes, lá está dizendo, sairão percorrendo os montes, a terra. Mas vamos nos deter aqui, porque eu gosto muito de falar quando eu estou com a base bíblica em mãos, né? Mas como nós lemos aquele versículo e ele parece que apontou para esse lado, porque será separado, como disse ali o versículo, né? Do capítulo 39, onde diz que capítulo 39, versículo 14 de Ezequiel, capítulo 39, versículo 14, e separarão homens que incessantemente percorrerão a terra. E lá, quando você lê sobre os 144 mil, eles são remanescentes judeus que estarão percorrendo os montes. Ali está falando para anunciar, com certeza, anunciar que o Messias chegou, anunciar que o reino milenial chegou, anunciar que as boas novas chegaram para eles. Então é um caminho profético válido? Porque está falando de pessoas que sobreviveram ao Armagedon. E quem sobreviveu ali foi judeu. Então aqui agora para nós encerrarmos, e eu não poderia, porque como é muita informação, eu só apontei assim o anticristo lá no capítulo 13 de Apocalipse,
como a besta que subiu do mar, e se nós lermos lá em Apocalipse a besta que subiu do mar, eu vou fazer essa leitura para vocês, para que a gente fique mais esclarecido. Ele diz assim, e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eu quero falar sobre essas 7 cabeças e 10 chifres aqui. Então, as 7 cabeças e os 10 chifres aqui, nós temos a resposta lá no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículos 9 e 10. Presta atenção que lá nós lemos 7 cabeças e 10 chifres que tem essa besta. Agora, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 9, diz assim: aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Eu já te explico aí, não se preocupe, porque eu vou ler o 10 para você entender, porque há duas visões interpretativas aqui. Versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Aqui está falando do anticristo. Eu vou dar a interpretação do versículo 10 primeiro. E são também 7 reis. É João que está falando aqui, irmãos. João está falando na ilha de Pátimo no ano 96 da era cristã. Quem dominava naquela época? O Império Romano. Então presta atenção, porque aqui tem que ter. A própria Bíblia está dizendo, não é eu que estou falando, mandando você ser inteligente, não. É a Bíblia que está dizendo. Quem tem. Aqui o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes que. São 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Mulher aqui é igreja. Eu já vou te explicar. Versículo 10. E são também 7 reis. 5 já caíram e um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então aqui agora eu vou te falar. João estava no ano 96 da era cristã sob o domínio do Império Romano. Então, do que é que ele estava falando quando ele disse assim, que 7 são 7? Então ele começou, o povo de Deus começou a contar lá do Egito. Então os reis que foram dominados, que o povo de Israel foi dominado, primeiro Egito, depois Assíria, depois Babilônia, depois Medos e Persas, depois Grécia, já deu 5, né? Agora então vem o 6º, que é o que ele disse, um existe. Confundiu? Eu vou te falar de novo porque eu quero que você entenda perfeitamente. João disse assim no versículo 10, e são também 7 reis, 5 já caíram. Vou falar dos que caíram então. Egito, Assíria, Babilônia, Medos e Persas e Grécia. 5 já caíram. Um existe, romano. E outro ainda está por vir, anticristo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Pastor, mas e também a outra interpretação do versículo 9? Aqui há sentido quem tem sabedoria. Aqui tem que ter sabedoria, né? As 7 cabeças também são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Aqui está falando, sabe do quê? A mulher aqui, amados, a mulher aqui é uma igreja que na época do milênio vai ser chamada da igreja apóstata. E essa igreja apóstata, ela vai ser unificada numa só. Provavelmente a que for maior vai dominar. Ela vai ser unificada por ordem do falso profeta, porque o falso profeta, ele apareceu lá no capítulo 13, versículo 13 de Apocalipse, como a besta que subiu da terra, tendo 2 chifres, parecido de um carneiro, mas falava como o dragão. 2 chifres é 2 poder político e poder religioso. E se eu for mais a fundo aqui, eu vou te falar nome de quem é, mas você já entendeu. Poder político e poder religioso. Então, o falso profeta terá que ser um líder religioso de muito domínio mundial. Porque ele vai unificar as religiões tudo numa só. Mas e os 7 montes? Sim, existe lá em Roma.
Nós estamos aqui na Europa e eu creio que estou falando para muitos europeus que até conhecem. Eu não conheço, não fui em Roma ainda. Mas você pode, por curiosidade, você pode ver. São 7 montes, eu vou te dar os nomes deles. Monte Quirinal, Monte Viminal, Monte Capitólios, Monte Esquilinos, Monte Palatinos, Monte Avelinos e Monte Célios. São esses os montes que está cercado em volta da cidade de Roma. Se você pegar o mapa se você pegar o mapa de Roma, da cidade de Roma, você vai ver esses 7 que lá está como tipo montanha ou rio, que é em inglês, né? E os nomes. Então são 7. São 7 montes. E no versículo, aqui então está dizendo, no versículo, capítulo 17, versículo 9 está dizendo, e versículo 10 também está dizendo, e todos os dois há interpretação. Amém? Irmãos, eu acredito que não tem como ir além, senão a live fica muito grande. Mas nós podemos ir um pouquinho mais só para fechar. A Érica está perguntando, e o que vai acontecer com os sobreviventes, pastor? Minha filha, automaticamente, se você falar a palavra sobrevivente nessa hora, eles já estão dentro do milênio. Eles já estão dentro do reino milenial. A partir do dia do Senhor, a partir do dia em que haverá esse conflito final, onde o Senhor, o Jesus Cristo, descerá para salvar Israel e eliminará o anticristo, e o lançará no lago de fogo junto com o falso profeta, e eliminará 2/3 da população, ou seja, e aí quando você falar assim, os sobreviventes, você já diz assim, está dentro do milênio. Só que aí é uma regra muito restrita para o reino milenial, e nós não vamos falar sobre ele hoje, porque acontece que do reino milenial vai ser um regime totalmente teocrático, né? Onde Deus será o domínio de Jesus Cristo, né? E vai acontecer esse período de purificação, que é durante 7 meses, mas a palavra fala de 7 meses e depois fala de 7 anos. A purificação total mesmo será de 7 anos. E esse é o tempo que todos os estudiosos eles falam sobre quando há uma catástrofe de contaminação radioativa, por exemplo, apesar de que dure por mais tempo, mas 7 anos seria um período onde, digamos assim, pudesse haver uma limpeza. E a palavra então fala que 7 anos é para sepultar, 7 meses é para sepultar e 7 anos para purificar. Vê se tem mais alguma pergunta. Pastor, a irmã Claudinha, a igreja participará da... Misericórdia, irmã Claudinha. Irmã Claudinha, a igreja vai estar, sabe aonde? Eu vou te falar. Na guerra do Armagedon, a igreja vai estar vindo com Cristo. Quando a palavra fala que o Senhor descerá com seus santos e anjos, santos ali é a igreja. A igreja vai ser arrebatada no começo da grande tribulação. E aí vai haver os 3 anos e meio de falsa paz e depois os 3 anos e meio da ira de Deus derramada. A igreja nesse período, o que está fazendo? É um outro estudo, irmã Claudinha. Eu vou trazer aqui o que vai estar acontecendo com a igreja durante a grande tribulação. Eu prometo para vocês que é um dos próximos estudos que eu vou trazer para vocês aí. A igreja, mas vou adiantar aqui só para você entender que a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro. Irmão Manuel de Oliveira de Freitas, excelente estudo. Obrigado, meu irmão Manuel. Deus abençoe. Muito bom. Então, amém, amém. Estou só olhando aqui se tem mais alguma pergunta, mas está tudo bem. Então, amados, eu sei que é um estudo muito profundo, mas eu procurei trazer aqui o máximo que eu pude de referências bíblicas. Eu quero que você compartilhe o máximo que você puder. Sabe o que eu vou fazer, amados irmãos? Eu estou com um problema no YouTube
porque devido à irmã Sueli me ajudou a criar uma conta no YouTube, mas quando eu posto os vídeos, que são todos eles de 1 hora de duração, não aceita. Então diz que pode aceitar vídeos de até 15 minutos só. Inclusive, se alguém tiver alguma maneira de me ajudar, eu peço por favor. Só que então o que eu vou fazer, irmãos? Eu vou pegar esses estudos mais profundos e vou trazer durante 15 minutos todas as referências bíblicas, para que você possa anotar todas as referências e então você mesmo fazer o estudo. Eu acho que aí dá certo. Durante 15 minutos eu consigo fazer uma sintetização, digamos assim, de um assunto de 1 hora, entre comentar, ler a Bíblia, enfim, dissertar sobre o assunto. Eu consigo trazer para 15 minutos, dando todas as referências bíblicas, que é o que eu estou falando, o caminho a ser seguido. Tá bom? Glória a Deus. Cleci, minha irmã lá do Mato Grosso do Sul, Deus abençoe. Lá de Anastácio, Mato Grosso do Sul. Amados, irmão Cláudio Barcelo, deve estar no Rio Grande do Sul, Cláudio Barcelos. Deus abençoe você, irmão Cláudio. Ontem, a Aline está dizendo, ontem ele finalizou que os 3 anos e meio a igreja não estará aqui. Sim, irmã Aline, só para responder se é uma pergunta, durante os 7 anos a igreja não vai estar aqui, mas os 7 anos começa a contar naquele momento que eu li lá em Apocalipse 17, onde eu li sobre a reunião, né, 17, 12, 13, Apocalipse 17, 12 e 13, é onde vai haver aquela reunião de emergência, provavelmente na sede da ONU, onde 10 países que vão ser os cabeças, vão receber o poder por 1 hora, está lá na Bíblia, e vão pegar esse poder e imediatamente transferir para a besta. Versículo 13 de Apocalipse capítulo 17. Então, a partir daquele momento, a besta assume, ou seja, o falso Cristo, o anticristo assume, e aí então começa a contar os 7 anos. Mas só que nesse momento, a igreja já terá sido arrebatada sim. Amém? Irmã Graziele, Deus abençoe minha irmã. Eu então vou finalizar. Cleci, um abraço a todos aí. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe o vídeo, por gentileza. Compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam usufruir, né, desse simples comentário, humilde comentário. Nós fazemos, assim como eu disse, uma coisa que venha de dentro da Bíblia. Nada de coisas que a gente venha supor, não. Então, que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, tá?